Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Fernão Mendes Pinto, que foi um aventureiro e explorador português, nascido em data incerta entre 1510 e 1514 e falecido em 1583, que nas suas viagens foi escravo, mercador, pirata, corsário e missionário. Peregrinação, considerado um dos grandes clássicos da literatura de viagens, é o seu único livro e um dos livros portugueses mais traduzidos de todos os tempos. Fernão Mendes Pinto narra no primeiro capítulo da Peregrinação as suas desventuras, desde a infância até à juventude, que começa assim. E vou-vos então ler o princípio do primeiro capítulo. Do que passei a minha mocidade neste reino até que me embarquei para a Índia. Quando às vezes ponho diante dos olhos os muitos e grandes trabalhos e infortúnios que por mim passaram, começados no princípio da minha primeira idade e continuados pela maior parte e melhor tempo da minha vida, acho que com muita razão me posso queixar da aventura que parece que tomou por particular tensão e empresa sua perseguir-me e maltratar-me, como se isso lhe houvera de ser matéria de grande nome e de grande glória. Porque vejo que, não contente de me pôr na minha pátria logo no começo da minha mocidade, em tal estado que nele vivi sempre em misérias e em pobreza, e não sem alguns sobressaltos e perigos da vida, que me quis também levar às partes da Índia, onde, em lugar do remédio que eu ia buscar a elas, me foram crescendo com a idade os trabalhos e os perigos. Então, de acordo com esta narrativa e outras informações, o Fernão Mendes Pinto nasceu em Montemoro Velho, numa data incerta, entre 1510 e 1514, numa família modesta, mas a que talvez não faltasse certo grau de nobreza. Ali viveu até à idade de 10, 12 anos, quando um seu tio o levou para Lisboa, onde o pôs ao serviço de uma senhora de geração assaz nobre, como ela lhe diz, de onde teve de fugir ao fim de ano e meio. Não o indica, mas coisa boa não deve ter sido. Embarcou num navio que saía do Tejo, o qual foi atacado na zona de Sesimbra por piratas, que deixaram uma parte da tripulação e dos passageiros nus, descalços e feridos na praia de Melides. Foram recolhidos e auxiliados por Margarida de Sousa, mulher de Pedro Pantoja, alcaide-mor do Castelo de Santiago do Cacém, e parente próximo de Dom Jorge de Lencastre, duque de Aveiro e mestre da Ordem de Santiago, filho do rei Dom João II. Certamente a pedido dela, Fernão Mendes Pinto entrou ao serviço de Dom Jorge, onde se manteve durante cerca de 5 anos, 2 dos quais como moço de câmara da casa do próprio duque. Ali conheceu Francisco de Faria, que servia o mesmo Dom Jorge e era filho bastardo do avô paterno de António de Faria, que mais tarde viria a conhecer e a acompanhar numa grande parte das suas viagens no Oriente. A certa altura, o junco em que viajam naufragou ao largo da China e o António de Faria morreu, mas Fernão Mendes Pinto sobreviveu, juntamente com um grupo de portugueses que erram pela China até serem capturados numa aldeia e torturados. Ora, eu gostava de vos ler um bocadinho deste episódio. A este lugar chegámos já quase de véspera e nos fomos pôr à sombra de uma árvore que estava um pedaço afastado dele, onde achámos 3 moços com gado, os quais, nos vendo, fugiram a grande pressa, bradando: "Ladrões, ladrões!", a que os moradores logo acudiram com muitas bestas e lanças, bradando a grandes vozes: "Navacarangué! Navacarangué!", que quer dizer: "Prende ladrões, prende ladrões!".
e, correndo após nós, que já então lhes íamos fugindo, nos perseguiram de maneira com muitas pedradas e pancadas, que a todos nos feriram. De que logo o moço dos 3 que levávamos nos morreu, e tomando-nos a todos, nos atacaram com as mãos de trás, pelos buchos dos braços, e nos levaram presos ao lugar. E depois de sermos bem hospedados de muitas bofetadas e pancadas, nos meteram dentro de uma cisterna de água encharcada que nos dava pela cintura, na qual havia infinidade de sanguessugas, onde estivemos 2 dias, que nos pareceram 100 anos de inferno, sem nunca, em todo este tempo, termos uma só hora de repouso, nem nos darem de comer coisa nenhuma. Ao fim dos quais, vindo ali ter um homem do lugar de Suzuangané, de onde tínhamos vindo, e acertando de saber o que nos era feito, disse à gente da terra, com grandes juramentos, que não éramos quais eles cuidavam, mas que éramos estrangeiros, perdidos nas águas do mar, e que tinham cometido um grande pecado em nos prenderem e nos tratarem daquela maneira. E, pelo dito deste homem, prove a nosso Senhor que nos tiraram da cisterna, e tão ensopados em sangue como em água, das muitas sanguessugas que nos tinham sangrado, de maneira que, se estivermos ali mais um dia sem falta, nenhum acabáramos todos. E dali nos partimos, já quase sol posto, bem afrontados, e nos fomos todos chorando nossas desventuras. Em 1537, Fernão Mendes Pinto partiu para a Índia com a ideia de se encontrar com os seus 2 irmãos. Também, de acordo com os relatos da peregrinação, terá participado em 1538 numa expedição à Etiópia e contactado com o lendário reino cristão de Preste João, durante a qual participou num combate naval com os otomanos no Mar Vermelho, onde foi feito prisioneiro pela primeira vez e vendido como escravo a um grego, e por este a um judeu sefardita, que o levou para Ormuz, onde foi resgatado por portugueses. Então acompanhou Pedro de Faria, ou Pedro de Faria, a Malaca, onde começou por ser mercador de tecidos e de onde partiu para as suas aventuras, tendo percorrido durante 21 acidentados anos as costas da Birmânia, Sião, arquipélago de Sunda, Molucas, China e Japão. E uma grande parte desse tempo esteve ao lado do pirata e corsário António de Faria, tanto já atrás referido, que era capitão de navios em Malaca. Numa das suas viagens, conheceu São Francisco Xavier, lá em Malaca, e foi seu companheiro numa missão jesuíta ao Japão. Sabe-se hoje que, ao contrário do que narra na peregrinação, não fez parte da primeira expedição portuguesa que logrou alcançar o Japão, a 23 de setembro de 1543, mas sim de uma das primeiras. Os governantes locais que o receberam não tinham ainda visto outros ocidentais e por isso lhe disseram que tinha sido o primeiro a chegar àquelas paragens. A chegada dos portugueses ao Japão foi muito celebrada e perdura ainda na memória cultural japonesa, especialmente por ter introduzido as armas de fogo naquele país. O próprio Fernão Mendes Pinto descreve o espanto e o interesse do dito rei local onde eles estiveram, que na verdade era não um rei, mas o daimyo de Bungo, na cidade de Funchal, quando viu então um dos companheiros disparar uma espingarda enquanto andava a caçar. E então eu vou-vos ler essa passagem. No meio desta nossa ociosidade, um dos 3 que éramos, por nome Diogo Zeimoto, tomava algumas vezes por passatempo tirar com uma espingarda que tinha de seu, a que era muito inclinado, e na qual era assaz destro. E acertando um dia de ir ter a um paúl, onde havia grande soma de aves de toda a sorte, matou nele com a munição umas 26 marrecas. Os japões, vendo aquele novo modo de tiros que nunca até então tinham visto, deram rebate ao Nautaqui, que neste tempo estava vendo correr uns cavalos que lhe tinham
trazido de fora, o qual, espantado desta novidade, mandou logo chamar o Zeimoto, portanto era lá o rei, ao paúl onde andava caçando. E quando o viu vir com a espingarda às costas e 2 chins carregados de caça, fez disto tamanho caso, que em todas as coisas se lhe enxergava o gosto do que via. Porque, como até então naquela terra nunca se tinha visto tiro de fogo, não se sabiam determinar com o que aquilo era, nem entendiam o segredo da pólvora, e assentaram todos que era feitiçaria. O Zeimoto, vendo-os tão pasmados e o Nautaquim tão contente, fez perante eles 3 tiros, em que matou 1 milhano e 2 rolas. E por não gastar mais palavras no encarecimento deste negócio, e por escusar de contar tudo o que se passou nele, porque era coisa para se não crer, não direi mais senão que o Nautaquim levou o Zeimoto nas ancas de um quartal em que ia, acompanhado de muita gente, e 4 porteiros com bastões ferrados nas mãos, os quais, bradando ao povo, que neste tempo era sem conto, diziam: o Nautaquim, príncipe desta ilha de Tanishumá e senhor de nossas cabeças, manda e quer que todos vós outros, e assim os mais que habitam a terra, dentre ambos mares, honrem e venerem este Shenshikoguin, que era como eles chamavam aos estrangeiros desconhecidos, do cabo do mundo, porque de hoje por diante o faz seu parente, assim como os facharões que se assentam junto de sua pessoa. Portanto, os facharões, os companheiros, sob pena de perder a cabeça, o que isto não fizer de boa vontade. A que todo o povo, com grande tumulto de vozes, respondia: assim se fará sempre. Ora, portanto, tivemos aqui um dos muitos episódios bastante, difíceis de acreditar. Influenciado pela personalidade de São Francisco Xavier, cujo corpo acompanhou de regresso a Goa, depois de morrer às portas da China, onde realmente o São Francisco Xavier ia pregar, mas não conseguiu entrar, o Fernão Mendes Pinto decidiu libertar os seus escravos e entrar para a Companhia de Jesus. Em 1554, foi para o Japão como noviço da Companhia e como embaixador do vice-rei e governador Dom Afonso de Noronha junto do daimio de Bungo, tanto que ele já conhecia daquela viagem anterior. Esta missão era esfiada pelo padre Belchior Nunes Barreto, o superior provincial dos jesuítas na Índia, depois da morte do São Francisco Xavier. Esta viagem constituiu um desencanto para ele, quer no que se refere ao comportamento do seu superior, que regressou a Goa sem qualquer resultado para a conversão dos povos por onde passaram, tanto na China como no Japão, quer no que respeita ao comportamento da própria companhia lá em Goa. Desgostoso e desiludido por tudo ser tão diferente do tempo do São Francisco, que admirava, abandonou o noviciado e regressou a Portugal, onde chegou no dia 22 de setembro de 1558. Com a ajuda do ex-governador da Índia, Francisco Barreto, conseguiu arranjar documentos comprovativos dos sacrifícios realizados pela pátria, que lhe davam direito a uma tença, que demorou vários anos a ser concedida. Só viria a ser autorizada durante o reinado do Dom Filipe I, portanto, o segundo de Espanha e primeiro de Portugal, e Fernão Mendes Pinto nunca chegou sequer a recebê-la. Desiludido e em vias de ficar na miséria, foi para a sua quinta de Val de Rosal, na Charneca da Caparica, no concelho de Almada, onde viveu até à morte com a sua mulher Maria Correia de Brito, que era cerca de 30 anos mais nova, de quem ele teve vários filhos. Mas não há consenso sobre a localização do seu retiro. Para além da Quinta do Rosal, da Charneca da Caparica, que já referi,
Outras têm disputado esta honra, como a Quinta Pé na Joia, ou outra, a poente desta, em Monte Talvão, ambas no Vale de Palença, debruçadas sobre hotéis na freguesia do Pragal, também lá no mesmo concelho de Almada. Fosse qual fosse, ali escreveu, entre 1570 e 1578, a obra que nos legou, a sua inimitável Peregrinação. Esta só viria a ser publicada em 1614, 31 anos após a morte do autor. Receamos que o original tenha sofrido alterações, às quais não seriam alheios os jesuítas. Deixou-nos um relato tão fantástico do que viveu que durante muito tempo não se acreditou na sua veracidade. De tal modo que até se fazia um jocoso dito com o seu nome. Diziam as pessoas: Fernão Mendes Minto, em vez de Fernão Mendes Pinto. Fernão Mendes Pinto morreu na sua quinta de Val de Rosal, lá na Charneca da Caparica, no concelho de Almada, a 8 de julho de 1583, com cerca de 70 anos. Em 2011, no ano em que se supôs ser o do seu 50º aniversário de nascimento, Fernão Mendes Pinto foi homenageado numa moeda comemorativa de 2 euros. A TAP Air Portugal homenageou também ao atribuir o seu nome a um dos seus aviões. Na freguesia do Pragal, portanto, aquela onde também se quer fazer crer que era a quinta onde ele viveu, foi erigida uma escultura homenageando. Esta peça escultórica foi inaugurada em 31 de dezembro de 1983 e foi esculpida por António Duarte. Ora bem, falando então agora mais da peregrinação, que eu já vos mostrei, já vos li algumas passagens, esta grande aventura de um português no Oriente constitui a primeira narrativa de viagens portuguesa. Fernão Mendes Pinto foi em busca de fortuna e regressou com histórias que não cabiam no imaginário ocidental. Que mundo é este da peregrinação quinhentista do Mendes Pinto? Andavam as caravelas portuguesas na epopeia dos descobrimentos, quando o Fernão Mendes Pinto decidiu embarcar à procura de novas oportunidades de negócio, como eu já disse. A viagem, encetada em 1537, iria durar 21 anos. Um tempo de aventuras e desventuras nos confins da Ásia, por onde 13 vezes foi cativo e 17 vezes foi vendido. O que nenhum ocidental tinha até então observado é por ele relatado na primeira pessoa, espectador e personagem principal de uma realidade exótica, com povos, culturas, paisagens e animais fantásticos de terras que ficavam do outro lado do mundo. A peregrinação é, por isso, também uma reflexão profunda sobre as tensões entre a ambição humana e os limites impostos pela condição humana. O Fernão Mendes Pinto não se limita a narrar aventuras, mas explora as implicações morais e éticas das ações humanas, especialmente no contexto da exploração colonial. A veracidade de alguns relatos foi, no entanto, posta em causa e o seu autor desacreditado e rotulado de mentiroso, como já vimos. No entanto, Fernão Mendes Pinto descreve as suas aventuras de forma tão detalhada que é difícil separar os factos da fantasia. Ele apresenta datas, lugares, nomes de pessoas, nomes de povos e nomes de governantes locais. Compreende-se que o Mendes Pinto conta na peregrinação seja demasiado fantasioso para que os seus contemporâneos acreditassem que lhe tivesse realmente acontecido isso. E que, em parte, esse conceito ainda hoje se mantenha por parte daqueles que querem julgar este texto do século XVI segundo os critérios de hoje. A verdade é que se trata de uma inestimável fonte de informação para conhecermos o que sucedia
aos navegadores e aventureiros que iam a caminho do Extremo Oriente nas caravelas portuguesas. Mesmo que nem todas essas coisas tenham acontecido realmente a Fernão Mendes Pinto e que ele tenha construído alguns relatos com o que ouviu a outros aventureiros. Ora bem, e agora já vai ainda fazer assim uma breve análise ao contexto em que a peregrinação foi escrita. O Fernão Mendes Pinto foi contemporâneo do auge da expansão marítima portuguesa, mas também da decadência interna que assolava as terras lusitanas, seja pela falta de mão de obra para a agricultura, derivada não só de epidemias, mas também da grande sangria que representavam que eles partiam para outros confins nas caravelas à procura de fortuna, ou enviados como soldados, seja pela degradação política e social em que o país estava mergulhado. Na segunda fase da sua vida, depois de ter regressado a Portugal, presenciou a unificação do nosso país com a Espanha, sob o governo do rei Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, no ano de 1580. Também testemunhou a presença da Inquisição, que se tornou particularmente forte nesse período, promulgada por decreto papal do Papa Paulo III, em 1536, um ano antes da partida do Fernão Mendes Pinto para o Oriente, foi efetivada em 1547, sob a instância do nosso rei Dom João III. Alguns anos depois de regressar do Oriente, em 1558, o Fernão Mendes Pinto estabeleceu-se, como vimos, lá na quinta do Vale do Rosal, presumimos nós, e acredita-se que foi ali que escreveu, então entre os anos de 1570 e de 1578, aquela que viria a tornar-se numa famosa obra literária, A Peregrinação. O texto original foi deixado à Casa Pia dos Penitentes, que só iria publicá-lo 31 anos após a morte do seu autor. O facto de não ter sido publicado em vida, assim como a tamanha demora na sua publicação póstuma, é atribuída ao receio perante a Inquisição. De facto, o temor de Fernão Mendes Pinto provou-se justificado, uma vez que a versão impressa tem muitas frases apagadas e corrigidas. Mais gritante ainda é o completo desaparecimento das referências à Companhia de Jesus, uma das mais ativas congregações religiosas no Oriente, e que possuía claras relações com Fernão Mendes Pinto, pois ele até fora membro da mesma anos antes, né? Lá na Índia. O tamanho da obra também era um obstáculo considerável naquela época para a publicação. Ainda mais sem o auxílio financeiro de instituições ou de mecenas. Né? Independentemente disso, a Casa Pia submeteu os escritos de Pinto ao crivo da Inquisição, que o aprovou em 1603, exatamente o mesmo ano em que o processo de análise se iniciou. Somente em 1614 o famoso editor Pedro Cresbeck aceitou a empreitada, ainda que o contexto da época não lhe fosse muito favorável. O livro, que foi organizado por Frei Belchior de Faria, foi publicado com o seguinte título, que está aqui reproduzido aqui no início do livro. Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, em que se dá conta de muitas e muito estranhas coisas que viu e ouviu no reino da China, no da Tartária, no do Sornau, que vulgarmente se chama Sião, no de Caulaminhã, no de Pegu, no de Martavão e em outros muitos reinos e senhorios das partes orientais, de que nestas nossas do Ocidente há muito pouca ou nenhuma notícia. E também dá conta de muitos casos particulares que aconteceram assim a ele como a outras muitas pessoas. E no fim dela trata brevemente de algumas coisas e da morte do Santo Padre Mestre
Francisco Xavier, única luz e resplendor naquelas partes do Oriente e reitor nelas universal da Companhia de Jesus. Escrita pelo mesmo Fernão Mendes Pinto. Dirigido à Católica Real Majestade de El Rei Dom Felipe, o terceiro deste nome Nosso Senhor. Com licença do Santo Ofício, Ordinário e Passo. Em Lisboa, por Pedro Crasbeck, ano 1614, à custa de Belchior de Faria, cavaleiro da Casa del Rei Nosso Senhor e seu livreiro, com privilégio real. Está taxado este livro a 600 reis em papel. Ora, como veem, aqui uma quantidade de licenças. Né? Ter licença do Santo Ofício, licença do ordinário, do lugar, do bispo, do passo, portanto, do rei. Portanto, uma quantidade de licenças para que se pudesse imprimir um livro. Temia-se que o grande distanciamento temporal e as drásticas mudanças no cenário oriental que o Fernandes Pinto presenciara e depois a altura em que foi impresso o livro, com as fortes presenças dos ingleses e holandeses na região, pesassem contra a obra. Além disso, vinham fazer concorrência com autores mais recentes e eruditos, como o João de Barros, o Luís Vaz de Camões e o Fernão Lopes de Castanheda. Assim, a peregrinação, além de se tornar a descrição de um tempo já passado, revelava-se uma contra-epopeia, pois mostrava o papel dos vilões, dos aventureiros e dos desafortunados das descobertas, em vez do papel dos heróis apresentados naquelas obras, especialmente nos Lusíadas. As esperanças de ser bem recebida não eram, portanto, muitas, mas, contrariando as expectativas, a peregrinação tornou-se um sucesso, com 19 edições em 6 línguas em pouco tempo. Como era de esperar, abriram-se imediatamente discussões a respeito da veracidade dos eventos narrados. Essa questão não se tem limitado apenas à peregrinação, mas abrange o género de relatos de viagens, assim como um todo. As dúvidas e questões resultaram numa delimitação mais profunda entre o registro histórico e a ficção. A grande inovação da peregrinação é que representa uma clara mudança nos referenciais da narrativa. O leitor desse tempo já não se contentava com a alegoria medieval. Agora exigia uma factualidade efetiva e comprovável, pois se sentia estimulado para ir ver por conta própria as terras desconhecidas e explorar as suas riquezas. Neste contexto, a precisão do testemunho ocular tornava-se fundamental, o que fez Fernão Mendes Pinto e deu à sua obra um tão grande sucesso. Por estas razões, Fernão Mendes Pinto é considerado um precursor da literatura moderna, um autor que desafiou convenções e deixou um legado literário intemporal. E pronto, olha, por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre o Fernão Mendes Pinto e a sua grande obra, A Peregrinação, o primeiro grande livro de viagens da literatura portuguesa. E hoje, 500 e tal anos depois, ainda um livro muito lido e muito apreciado, apesar do seu gigantesco tamanho de quase 900 páginas. Espero então que tenham gostado desta conversa de hoje e que Deus me dê vida e saúde para cá poder voltar na próxima semana para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!